Olá pessoal, aqui é Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais um replante e dessa vez vai ser o replante de uma BLC Bruno Bruno. Eu já tenho essa orquídea aqui há muitos anos e agora eu vou fazer o replante dela. Já fiz alguns cortes, mas agora eu vou fazer o replante da touceira inteira. Mas antes de mostrar esse replante, eu já vou pedindo aquele joinha se vocês gostarem do vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal e está chegando aqui pela primeira vez, eu convido a estar conhecendo. E se gostar do conteúdo, fiquem à vontade para poder estar se inscrevendo. E ao se inscrever, pessoal, é importante que não se esqueçam de ativar o sino de notificações para que assim vocês não percam mais nenhuma atualização daqui para frente, uma vez que o YouTube vai continuar informando quando eu publicar vídeos novos. Até mesmo porque eu estarei sempre publicando vídeos com dicas simples e eficazes para o cultivo de orquídeas. E se você quer um cultivo de orquídeas de forma simples, de forma descomplicada, e gastando pouco, está no lugar certo. E além disso também, eu publico vídeos de aventuras na mata, fazendo trilhas em hábitat de orquídeas. A gente tem a oportunidade também, sempre que possível, de estar vendo orquídeas floridas no seu hábitat natural e por aí vai. Então, se você gostar dessa temática, então se junte a nós que você tem muito a ganhar. Podem deixar lá também seus comentários, dúvidas e sugestões, porque são muito importantes para o fortalecimento do nosso canal. E sem mais delongas, pessoal, vamos de fato para o que nos interessa, que é o replante dessa orquídea. Essa orquídea é uma orquídea de fácil cultivo, mas tem um porém aqui no cultivo dessa planta. É porque ela não desenvolve muitas raízes. Então, como vocês podem ver aqui, ela já está saindo do vaso, o substrato está muito velho, e eu fiquei protelando para poder fazer o replante, mas agora, de fato, eu vou precisar fazer o replante dela. Então, assim, nem na cerâmica, que é um dos substratos um dos melhores substratos para poder a gente estar cultivando as nossas orquídeas, ela não enraiza bem, pelo menos aqui comigo. Eu já tenho essa orquídea aqui há aproximadamente 20 anos, porque ela só perde para as minhas Cattleya retitoglossa, que essas aí já beiram os 20 anos. Né? E essa BLC aqui foi uma das primeiras que eu adquiri, que ela tem mais ou menos uns 15 a 16 anos. Né? Eu já tenho outro corte lá no quintal. Eu fiz alguns cortes aqui, dei alguém, não lembro mais quem foi, porque já tem muito tempo. E tenho essa daqui que eu vou fazer duas mudas. Eu vou fazer uma muda para eu plantar na bolacha de cimento e vou fazer outra muda para eu colocar na placa de cerâmica. Então, duas mudas. E essa orquídea, pessoal, como eu estava falando, ela é uma orquídea. Eu vou aqui adiantando o processo e vou conversando com vocês. Já estou aqui com o meu isqueiro. Agora eu vou esterilizar aqui o meu material. Às vezes a gente seleciona todos os materiais que a gente necessita, mas às vezes a gente acaba esquecendo um ou outro, aí a gente tem que ir pegando, e é aquela coisa. Isso faz parte também. Então, pessoal, esse procedimento aqui de esterilizar, isso aqui é imprescindível. Sempre que a gente for manusear uma orquídea, fazer cortes, cortar raízes, algo que venha causar algum dano à orquídea, a gente precisa fazer a esterilização para poder evitar a contaminação. Eu sempre estou falando isso aqui, sempre que eu vou fazer um corte, e eu mostro fazendo, porque tem pessoas chegando, pessoas novas chegando o tempo todo, e que muitas vezes estão iniciando o cultivo de orquídeas ainda,
e elas ainda não têm conhecimento desses macetezinhos que fazem toda a diferença no cultivo de orquídeas. Então, é necessário a gente fazer essa esterilização justamente por isso. Aí as pessoas que já têm esse conhecimento relevem, mas não custa nada a gente relembrar, porque mesmo a gente sabendo que é necessário, mas às vezes a gente acaba se passando e às vezes a gente não faz esse procedimento e aí a gente vai lá e contamina a nossa orquídea. Então, independente de termos um conhecimento mais avançado ou não, mas isso aqui é imprescindível a gente fazer, essa esterilização. Qualquer material cortante, tipo tesoura, alicate de jardim, faca, tudo isso aqui que a gente for utilizar para cortar a orquídea, para danificar a orquídea, porque de certa forma causa um dano, então a gente precisa esterilizar para evitar essa contaminação. E como eu estava falando, pessoal, essa orquídea, pelo menos aqui comigo, ela não enraiza muito bem. E eu vou enfatizar sobre uma questão aqui que a gente precisa saber. Às vezes você, mesmo sabendo que determinado tipo de substrato, como por exemplo a cerâmica, a gente sabe que para a maioria das catleias é um substrato que elas se adaptam muito bem, mas pode ter uma ou outra que não consegue se desenvolver, não desenvolve raiz, e a gente pode pensar que a gente não está cultivando ela da forma correta, e na verdade não é isso. Muitas vezes é a orquídea que tem dificuldade para poder se adaptar. Algumas orquídeas, elas não enraizam muito bem. E essa Bruno Bruno, pelo menos aqui comigo, eu já tenho ela aqui há mais ou menos uns 15 anos, e agora eu vou fazer 2 cortes, vou plantar uma na bolacha de cimento, a outra eu vou plantar na placa de cerâmica. E vou também aqui observar o desenvolvimento nesses 2 tipos de substrato, né, para poder eu ver. Nesse vaso de barro aqui, ela não enraizou muito bem, porém ela floresce todos os anos. Então dá para ver que está um vegetal bonito, mas enraizamento é péssimo. Vou mostrar essa outra aqui também para vocês, que tem um péssimo enraizamento. Tá vendo? Não tá feia, tá com brotos novos, mas o enraizamento é medonho, é terrível. E essa orquídea aqui é daquelas mesmas da cerâmica, das plaquinhas de cerâmica que eu plantei, que eu já mostrei aqui para vocês em outro vídeo, muito bem desenvolvida, né? Mas olha aqui, trouxe uma aqui, não foi daquelas que eu já mostrei recentemente, mas é uma outra orquídea que está se desenvolvendo muito bem aqui na cerâmica. Ela está muito bem enraizada, não sei se vocês vão conseguir ver aí, está muito bem enraizada e ela está se desenvolvendo também muito bem. Também é um híbrido, as duas são orquídeas híbridas, são catleias híbridas, porém essa daqui não enraiza. Eu vou até procurar um outro substrato aqui e talvez eu vou fazer aqui a mudança dela. Então assim, isso é para poder a gente saber que às vezes isso pode acontecer. E às vezes a pessoa vê a sua orquídea lá não enraizando, está no substrato adequado, está cultivando da forma adequada, mas ela não enraiza. E aí ela pode pensar que é a orquídea que é o cultivo que não está adequado. Mas na verdade é a orquídea que é difícil de enraizar. Entendeu? Então isso também pode acontecer, pessoal. A gente só precisa conseguir identificar quando é a orquídea mesmo que não enraiza bem ou é o cultivo que não está adequado. Mas isso também pode acontecer. A gente tem que tirar aqui com muito cuidado. Estou fazendo aqui o replante dela agora, pessoal. Porque, deixa eu colocar o vaso aqui.
Aqui, ó. As raízes não estão muito horríveis. Tá vendo? As que estão do lado de dentro, elas estão até melhores do que as do lado de fora. Talvez essa orquídea, ela é uma orquídea que ela esteja adaptada a cultivar em vasos, né? Então, com as raízes dentro de vasos. E vou tirar aqui o excesso. Essas raízes eu vou ter que cortar a metade, porque está muito compactada. Está seca, era para eu ter regado a orquídea, mas eu vou fazer aqui uma limpeza, vou adiantar o vídeo para poder a gente fazer o replante. Uma coisa bem interessante que eu gosto também de alertar. As raízes a gente só corta, se tiver muita raiz a gente corta o excesso. Mas as raízes que a gente vê para aproveitar, a gente aproveita o máximo de raízes saudáveis. A gente só retira excessos. Por que a gente retira o excesso? Porque também não vai favorecer muita coisa na orquídea. Agora, raízes secas, a gente retira todas. Então, olha só, pessoal, tá vendo? Aqui eu vou fazer uma limpeza agora, debaixo da torneira, para poder eu replantar. Então aqui, ó, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse que é o momento adequado da gente fazer replante. Tá vendo? Raízes novas se desenvolvendo, é sinal de que a orquídea não está em dormência. E isso aqui potencializa a adaptação da orquídea. Eu vou fazer logo aqui o corte, para poder eu separar as minhas duas mudas, para depois eu limpar. Então, pessoal, ó, sempre que a gente for fazer um corte, no mínimo 4 pseudobulbos. Esse aqui eu vou fazer com 5, porque a orquídea me favorece. Estou vendo umas cochonilhazinhas aqui nas raízes. Cochonilhas são terríveis. É chover. A lagartixazinha saiu daqui de dentro. É mais prática. Sempre danifica algumas raízes, não tem jeito. É por isso que chegou a sangrar um pouco. É por isso que é necessário a gente esterilizar. Cultivo de orquídea, pessoal, é paciência, é perseverança, mas a gente chega lá. Prontinho, tá vendo? Olha só que corte maravilhoso. Olha aqui. E olha aí as novas raízes. Tá vendo? Ainda vai ficar a traseira aqui que eu vou colocar ela para desenvolver outra gema, dar outro corte. Só que ele tá bem feinho, mas recupera. Tem chance de recuperar. Porque tem gemas de brotação aqui
viáveis, então dá para recuperar, tá vendo, pessoal? Deu 3 cortes. Olha aqui o outro corte e olha aqui o primeiro. 2 cortes, mais esse daqui. Vou dar uma pausa, vou fazer uma limpeza e volto. Então, pessoal, aqui já estão as minhas orquídeas higienizadas, tá vendo? Vê que eu tirei aqui o excesso, mas aproveitei o máximo de raízes boas, tá vendo? Desse mesmo modo, essa daqui. E agora eu vou fazer o meu replante. Primeiro eu vou fazer a da cerâmica. Eu já tenho aqui o meu esfagno, pessoal, já preparado. O esfagno é imprescindível para poder manter um pouco de umidade. Tá vendo? Eu uso tecido, uso esfagno. Agora, eu gosto mais do tecido para poder recuperar a orquídea, porque eu coloco um tempo, depois eu tiro, mas eu tenho também orquídeas. Inclusive essas aqui estão cultivadas no tecido e tem outras lá, como eu já mostrei. Mas eu estou conseguindo o esfagno agora, então eu estou passando para o esfagno. O esfagno também é melhor, eu acho melhor, porque o esfagno, em dias de chuva, eu posso ficar despreocupado. E o tecido, ele retém muita umidade. E aí, como eu já tenho uma boa quantidade de orquídeas, eu gosto de regar logo todos os dias na cerâmica. E aí, às vezes, mesmo na cerâmica, em alguns momentos, se o dia não tiver, digamos assim, muito quente, não há necessidade de regar todos os dias. Porque o tecido ele já tem um pouco mais de umidade do que o esfagno. E com o esfagno não, com o esfagno eu posso estar regando todos os dias sem medo de errar. Então, levemente úmido, escorrendo um pouco de água, tá vendo, pessoal? Que é imprescindível para poder acomodar direitinho. Vou centralizar aqui a orquídea, para ver como é que eu vou colocar. Eu vou colocar ela assim, não, vou colocar ela assim. Pronto, porque o próprio arame aqui já serve como tutor. Então eu vou colocar ela aqui, desse lado. Vou pegar aqui o meu barbante, uma quantidade que seja o suficiente para eu fixar, uns 2 metros. Vou amarrar aqui, pessoal, dar aquele primeiro nó deixando uma ponta, porque essa ponta ela é imprescindível, porque a gente precisa dar o nó final depois. Pronto. Agora eu vou colocar aqui o meu esfagno, porque ele tem que ser colocado antes, porque a gente precisa fazer uma caminha de esfagno. Eu vou colocar aqui, ó. E agora, pessoal, vou acomodar a orquídea em cima. Tá vendo? Como a orquídea cresce para frente, essas orquídeas, as catleias que têm crescimento simpodial, elas crescem ou para cima ou para frente. Isso aí vai depender se ela está na horizontal ou na vertical. Aqui, como no caso é na horizontal, então eu vou colocar ela com o pseudobulbo mais recente para frente, para onde ela vai crescer, entendeu? Para poder deixar esse espaço aqui para ela crescer. Então aqui ela pode ficar muito tempo se desenvolvendo. Quando a orquídea ela é um pouco alta, o que é que a gente faz? Eu ainda pego um pouco de esfagno e coloco nas laterais. Mas quando ela é baixinha mesmo, ela fica baixinha, nem precisa. Às vezes só a caminha mesmo já resolve. Então, nesse caso aqui eu vou colocar um pouco nas laterais. Porque além de dar uma estabilidade maior, ela vai, digamos assim, gerar um pouco mais de umidade. Eu vou fixando ela
para ela ficar bem firme, não pode ficar balançando, porque se balançar, ela vai dificultar o enraizamento. Então é imprescindível a gente ter essa cautela. Vou amarrar para poder ficar bem firme, porque isso é imprescindível, pessoal. Isso é imprescindível. Se a orquídea ela ficar balançando para lá e para cá, quando as raízes começarem a se desenvolver e começar a tritar com o substrato, ela vai queimar, entendeu? Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui e aí eu vou entrelaçando aqui, ó, entre o rizoma, pelo rizoma, entre um pseudobulbo e outro, deixando bem firme. É um trabalhozinho que a gente precisa ter paciência, pessoal. Paciência mesmo, às vezes a gente erra, aí depois a gente tem que começar de novo e por aí vai. Mas é assim mesmo. Quem de fato gosta de cultivar orquídea, não vê dificuldade alguma, eu não vejo, mas eu sou suspeito para falar, né? Tem pessoas que acham a orquídea bonita e tem pessoas que cultivam orquídeas. É diferente. Aqui agora eu vou dar o nó final. É por isso que é imprescindível a gente deixar o nó final, pessoal, para poder a gente dar o acabamento, que é fazer esse último nó aqui para poder ela ficar bem firme. E depois ela não soltar. Tá vendo? Olha só. A orquídea ficou aqui bem firme. Tá vendo, pessoal? No início a gente vê que parece que ficou muito esfagno. Não precisa também colocar muito esfagno. Mas é porque às vezes a gente deixa ele mais aerado. Aí o que é que acontece? Ele não fica com aquele volume. Mas aí quando a gente aperta, quando a gente compacta um pouco mais por causa da orquídea, né? Quando a gente está fixando, aí ele dá uma abaixada. Mas não precisa muito esfagno. Isso aqui, ó, já é o suficiente. Aqui, quando ela começar a crescer, ela vai crescer aqui livre, sem precisar do esfagno. Vai reter a umidade aqui e vai fornecer para a orquídea se desenvolver aqui nessa parte aí que está sem o esfagno. Vamos para outra aqui, pessoal, para adiantar. Agora vai ser na bolacha de cimento. Então eu fiz aqui na placa de cerâmica e agora eu vou fazer na bolacha de cimento. É a mesma coisa, não há nada de diferente. Vamos fazer aqui a caminha de esfagno. Aí a gente escolhe o lado que a gente vai plantar a orquídea. Centraliza do jeito que a gente quer. Olha só aqui a frente nova. A gente colocar para frente para a orquídea ter espaço para poder crescer. Sempre colocando bem na borda, deixando esse espaço aqui. Tá vendo? Do mesmo jeito que eu fiz com a outra. Olha o espaço que tem aí para ela crescer. Não tão grande quanto a de lá, mas também tem espaço para ela crescer. Vou fazer a mesma coisa, colocar um pouco nas laterais. Ela tem as raízes muito crespas. Outra questão, pessoal, nada de cobrir o rizoma. Por que não cobrir o rizoma? Para não apodrecer. E uma coisa que eu não fiz aqui, mas que eu vou fazer ainda, e eu não poderia deixar terminar o vídeo sem falar sobre isso, e se por um acaso eu acabar esquecendo e não terminar, mas eu já falei. Nos cortes,
a gente colocar a pasta de dente. E eu já vou colocar agora. Para quê? Para poder cicatrizar, para poder ajudar na cicatrização e não se tornar uma porta de entrada para agentes patogênicos que venha a prejudicar o desenvolvimento da orquídea. Por que eu não fiz antes? Porque eu ia fazer uma limpeza e aí se eu colocasse ia tirar. Então eu acabei deixando para depois. E eu já ia me esquecendo. Isso é imprescindível, pessoal, a gente fazer. É imprescindível mesmo. E é necessário a gente deixar descoberto também, tanto os rizomas como a parte que a gente cortou. Porque senão vai digamos assim, fornecer umidade no corte e vai se tornar uma porta de entrada. É possível que se torne uma porta de entrada para pragas. Se você tiver canela em pó em casa, nas raízes também você pode semear um pouco de canela em pó também, para poder potencializar a cicatrização das raízes. Cortei aqui o meu barbante o suficiente para poder amarrar. Vou dar aqui o primeiro nó, deixando uma ponta para poder dar o nó final. E vou fazer do mesmo modo que eu fiz com a outra. O vídeo ficou um pouquinho longo, pessoal, mas porque eu fiz 2 replantes e às vezes acaba ficando longo. Mas é bom que vocês vejam o passo a passo. Eu gosto de mostrar com detalhe como de fato eu faço os meus replantes, pessoal, porque pode ter certeza, a pessoa fazendo igual eu estou mostrando aqui, não vai ter erro, né? Dificilmente vai ter erro. Claro que toda regra tem exceção, porque tem aquelas questões que eu já falei para vocês, às vezes a orquídea não se desenvolve, não enraiza muito bem, e isso acontece, né? Mas na maioria das vezes isso dá certo. E o cultivo de orquídea, pessoal, é observar. Seja você um iniciante ou seja você um orquidófilo mais experiente. Então você precisa observar. Porque cultivo de orquídea, não se enganem achando, porque é um orquidófilo que tem muitos anos de cultivo, que ele sabe tudo. Não. Eu mesmo aprendo a cultivar orquídeas diariamente. Porque, apesar desse tempo todo que eu já cultivo orquídeas, quem me acompanha no YouTube, desde da época daquela outra rede social lá que não existe mais, que eu cultivo orquídea. Mas eu aprendo diariamente. Eu não sei nada sobre o cultivo de orquídeas. Não sei nada mesmo. Eu compartilho o pouco de conhecimento que eu vou adquirindo com o meu cultivo, com as práticas que eu vou fazendo, e por aí vai. Ficou um pouco folgado, vou apertar um pouco mais. Então, a gente vai aprendendo dessa forma, compartilhando informações com nossos colegas. Então, pessoal, por isso que eu falo, tá vendo? Observar. Seja um cultivador iniciante ou seja um cultivador mais experiente. Então a gente precisa observar. Porque o cultivo aqui na minha casa é um, o cultivo de uma pessoa que mora em São Paulo é outro e por aí vai. Entendeu? Então assim, a gente é que tem que se adaptar ao nosso cultivo. Então o primeiro passo é começar a observar. Porque tem algumas regrinhas que são, digamos assim, mais gerais e tem algumas que são mais específicas, entendeu? Então a gente não pode generalizar nada no cultivo de orquídeas. Ou pelo menos a maioria das regras a gente não pode generalizar. E aqui estão as orquídeas, as duas.
replantadas. Agora eu vou pendurar lá no orquidário e dou o vídeo como encerrado. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque vai ser muito importante para o fortalecimento do nosso canal. E assim eu vou poder estar trazendo mais dicas simples e eficazes para o cultivo de orquídeas. Pode me procurar também individualmente, que eu estarei sempre à disposição. Não digo sempre à disposição, mas dentro das minhas possibilidades eu estarei à disposição para atender cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.